Gustavo Segré. Esse homem foi encontrado ali na região de La Plata. O Supremo Tribunal Federal já tinha emitido um mandado de prisão. Ele era considerado foragido e provavelmente tenha o mesmo destino daqueles outros que foram julgados já pelo Supremo e que invadiram a sede dos três poderes naquele 8 de janeiro. Que informações você tem dessa história? 181 pessoas entraram na Argentina e solicitaram asilo político. 63 pessoas têm o pedido de extradição por parte do Supremo Tribunal Federal para a Justiça Argentina. Um deles é esse senhor que foi preso em La Plata. Em La Plata está a Comissão dos Refugiados, CONARE, e aparentemente, porque há duas informações diferentes, ele foi a se apresentar como deve fazer corriqueiramente para estender a sua permanência na Argentina, só que esse lugar fica na província de Buenos Aires. A província de Buenos Aires tem uma polícia como se fosse a polícia militar. E a província de Buenos Aires está governada por uma pessoa que chama Kicillof, Axel Kicillof, que tem muita simpatia com o governo de Lula, do presidente Lula. Ideologicamente é um dos bastiões que ficou à esquerda na Argentina. Essa polícia responde ao governador. A polícia da cidade de Buenos Aires, ou a Polícia Federal, responde à cidade de Buenos Aires, no caso da Polícia Municipal, e a Polícia Federal ao governo federal. A dúvida é como foi o fato dele ser detido. Por quê? Aparentemente, segundo a informação da polícia, ele estava numa atitude suspeita, ele foi detido para prestar esclarecimentos. Segundo a família, não teve tradutor e não teve participação do advogado. Quando foi puxada a ficha dele, aparecia como que ele tinha, de fato, esse pedido de extradição na justiça brasileira. Porém, entra no meio a questão desse pedido de asilo político e será a justiça argentina que vai resolver se acata esse pedido de extradição ou se, em função dele ter pedido asilo político, ainda é uma pessoa que está sob os cuidados do governo argentino. Nossa, Cássio, isso é complexo, hein? É complexo e tem uma pitada aí que o Segré tocou, que é a questão ideológica, né? O judiciário, as leis por si já são complexas na sua natureza. Quando a gente acrescenta um elemento ideológico, fica tudo mais complexo. E o Segré bem disse, essa comissão de refugiados argentina que irá analisar estes pedidos para que esses brasileiros fiquem por lá. E esta comissão, por mais que ela tenha um quê de atuação jurídica, ela é administrativa, vinculada ao Poder Executivo, e o Poder Executivo, nós mencionamos inclusive no dia de hoje, é capitaneado por Javier Milei, que tem uma vinculação ideológica com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então há, em relação a estes foragidos, a estes fugitivos, uma expectativa na obtenção deste asilo, deste refúgio. Mas fato é que esta comissão ainda não decidiu se esses pedidos são legais ou ilegais. Então, sob o ponto de vista jurídico, não há o que se discutir neste momento em relação à prisão do dia de hoje. Eu acho que a prisão do dia de hoje vai acarretar 3 possíveis e breves efeitos. Primeiro, este sujeito será encaminhado ao Brasil e acho pouco provável que isso não aconteça. Segundo, esta comissão argentina vai acelerar os seus trabalhos para que esses brasileiros que lá estão não fiquem neste limbo, sem um posicionamento concreto. E em terceiro lugar, que eu acho que é o principal efeito prático, os brasileiros que lá estão ficarão ainda mais desesperados, porque eles não sabem o que pode acontecer. Fala, Piper. Não, eu até gostaria de saber do Acácio, que é um especialista, o seguinte, que é uma questão que me ocorre e que me parece ser talvez o principal ponto em relação a tudo isso. Uma vez pedida a prisão aqui no Brasil, os demais países do Mercosul não têm que acatar isso? Piperno, há um acordo, Sim. mas um acordo relacionado ao cumprimento
de um mandado. Sim. Isso em relação ao Mercosul e isso em relação à Interpol, inclusive, né? Você tem que cumprir aquele mandado. Mas a partir do momento que você cumpre aquele mandado, que você prende aquela pessoa, há a possibilidade naquele país de ser discutida a legalidade da extradição daquela pessoa. Vou até fugir dessa discussão, vou dar um outro exemplo para que fique claro. Em determinados países, o porte de droga para uso próprio não é crime. Então, supondo que alguém seja condenado no Brasil por este crime e vá para um país como foragido, onde esta conduta não é criminosa. Nós temos lá um mandado, a Interpol prende esta pessoa, mas quando vai analisar esse mandado e percebe que aquela conduta não é crime no seu território, ela pode soltar aquela pessoa com base na sua lei e com base na sua soberania. Por isso que na Argentina, voltando para este caso, ainda há essa possibilidade. Há a possibilidade deles analisarem que, de acordo com a nossa legislação, estas prisões, estas condenações são ilegais. Fala, Segré. O risco é que, quando a pessoa pede o asilo político, em teoria, ele já está sob cuidados do país. Não tem que ter uma definição, porque não vai ser rápida. Então, são, não sei se 60 dias ou 90 dias, e tem que ser renovado. Esse foi o motivo pelo qual essa pessoa ia nessa comissão. Se não for desse jeito, corre o risco. É só colocar policiais aí esperando que qualquer pessoa vai lá fazer o trâmite e prende. E como prende, então, estaria no mesmo caso que aqui. Deixa um limbo jurídico muito complicado, porque, em teoria, essas pessoas estão manifestando perante a lei argentina, desconheço o resultado, que eles estão sendo perseguidos politicamente. Sim. Então, se não ter essa contenção por parte dessa comissão de refugiados, pode acontecer que o governo brasileiro peça para policiais da província de Buenos Aires, fica aqui na porta. Quando você vê que entra um brasileiro, pergunta, verifica se ele está dentro do pedido de 63, prende e manda para o Brasil. Zé, eu já vou passar aí para você, deixa só a Cássio fazer um complemento aqui. Ô Segré, deixa eu acrescentar uma pimenta nisso. O pedido de asilo, a rigor, a concessão ou não concessão, a rigor, ela é rápida. Essa questão dos brasileiros na Argentina tem um ingrediente político. Por quê? Por mais que o Javier Milei seja ideologicamente identificado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, a gente precisa lembrar que a Argentina e o Brasil são grandes parceiros econômicos. Então o Milei também não tem tanta vontade de colocar o seu dedo nessa cumbuca para não ficar mal com o Lula. Por isso que eles foram renovando. Estamos analisando, porque você joga para a burocracia a responsabilidade na demora. Agora, diante dessa situação, eu acho que ele vai ter que tomar um posicionamento, não vai restar alternativa. Fala, Zé. É muito complexo, né? Porque se conceder um asilo, a Argentina oficialmente admite que o Brasil persegue e que tem presos políticos, né? Esse é um debate interno ainda aqui no Brasil, há várias defesas de que há presos políticos, mas na verdade é um trâmite constitucional, a condenação foi constitucional. É claro que não é tão comum assim alguém ser condenado diretamente no Supremo Tribunal Federal, a não ser que seja deputado. Então, isso aí já tem um argumento muito forte. Mas é uma situação muito complexa. São condenados, transitados em julgado aqui no Brasil, e lembrando que essas condenações não são só por depredação, são várias condenações, formação de quadrilha, né, tentativa de absolvição violenta do poder, enfim, são várias condenações. Então, é uma decisão que requer muito cuidado aí pela Argentina, mas, pelo jeito, a Argentina não vai ficar pisando em ovos, porque o governo Milei não é desses de ficar contemporizando, né? Então, a decisão pode ser rápida e eu estou esperando exatamente o que a Argentina vai decidir. De que lado decidir vai indicar o que pensa da justiça brasileira. E foi, Piper? Agora, imagina, por exemplo, se resolve, então, conceder asilo para todo mundo, contrariando o que a justiça brasileira já decidiu, e amanhã depois, por exemplo, a Cristina Kirchner resolve vir para cá. A situação fica complicada.